Esse corte é um oferecimento de BetSul, sua bet de norte a sul. 100% regulamentada, segura. Para apostar, é só apontar o celular pro QR Code ou clicar no link da descrição. Sábado, 5 horas da tarde, teve o jogo. Teve o Bavi, torcida única, não é isso? E foi um jogo bastante equilibrado, Barbaça. Eu queria que você fale... Equilibrado, um tempo meu, um tempo seu. Mas eu queria saber a sua leitura e depois eu quero saber a leitura de Marcos. Sobre como foi o jogo. Perfeito? Beleza. Cara, é o seguinte. Eu acho que todo torcedor do Bahia tá muito apreensivo por esse clássico. Porque esse time, a gente discutiu isso muito no último programa, né? Tem um mental muito frágil. O mental do Bahia é muito fragilizado. Ficou nítido em casos extremos de nível de importância, como na pré-Libertadores, em que o Bahia toma um gol e desmorona na partida. Fez o primeiro tempo muito bom, começou o segundo tempo também bem, fez o gol desmoronando na partida. E também ficou claro e evidente em momentos de menor pressão e, sobretudo, de menor exigência. Como na semifinal, em que o Bahia tá dando 3-0 no Juazeirense, toma 2 gols e desestabiliza completamente no jogo. Então o torcedor sabia que o seu papel, sobretudo, era muito importante nessa partida, porque a tendência é que o Bahia, em alguns momentos, se desequilibrasse. Isso ficou nítido logo de cara. Acho que Marcos vai concordar comigo, vocês também. Ganha clássico, não falo só de Bavi, mas clássico de maneira geral. Quem ganha dividida, quem ganha a segunda bola, quem briga por lateral, quem leva cartão, é uma pauta que a gente vai discutir aqui. Ganha clássico quem tá disposto a ganhar as pequenas batalhas dentro do jogo. E o Bahia não tava ganhando nenhuma dessas batalhas no primeiro tempo. No segundo tempo, e aí eu falo isso, nem é querendo ser dono da razão, porque eu já critiquei muito o Rogério e no último programa, talvez ele tenha sido o principal alvo. Eu fiz toda uma dissertação aqui para chegar à conclusão que o problema do Bahia nos momentos decisivos era Rogério Ceni, né? Quem acompanha assiduamente a gente sabe. Ele foi o responsável pro Bahia mudar o cenário do jogo. Fez uma coisa que ele poucas vezes faz e que eu espero que a amostragem positiva encoraje ele a fazer isso de maneira mais recorrente, que é mudar no intervalo. Identificar o problema, mudar no intervalo, mesmo que muitas vezes essa mudança seja mais arisca, seja mais arriscada, seja mais corajosa do que a gente está habituado a ver. E foi uma mudança muito corajosa. Ele bota Acevedo de lateral, bota Eric de primeiro volante. Eric não tem a saída de Caio, não tem a destruição de Acevedo, mas entrega dinâmica. Acevedo explosivo pra caramba pela direita. E o Bahia com a dinâmica que o torcedor se habituou a ver na Fonte Nova. Esse é o Bahia que o torcedor se acostumou a ver na Fonte Nova em 2025. Propositivo, com volume de jogo, ganhando todas as segundas bolas. No segundo tempo, o Gabriel Xavier cresce absurdamente porque não tinha uma bola rebatida da defesa do Vitória que ele não antecipava, pegava e botava no campo de ataque novamente. E o Bahia cresce no jogo e corresponde à expectativa do torcedor. E defende a sua honra, né? No final das contas, o Você intuito acha que era do Bahia isso era que esse. valia esse Pra jogo? mim era, assim, o Bahia não é praticamente insignificante. Não só pro Bahia. Financeiramente. Não só pro Bahia. Assim, pro Bahia, a tendência é que se torne cada vez mais insignificante. A gente viu agora o Del sendo escolhido o melhor do campeonato. O Bahia acreditou que o moleque da base ia jogar, ia resolver, e Del fez 4 gols, foi o artilheiro do Bahia na competição. E é assim que o Bahia tem que tratar, como um laboratório. Mas ainda tem clássico. E ainda tem honra em jogo quando tem clássico. Quando tem taça levantada. Pode ser bola de gude, pode ser o que for. Então, eu acho que valeu mais do que tudo para o torcedor do Bahia a defesa da sua honra, esse clássico, e isso aconteceu. Agora, essa pauta... Ô, Dudu, sim. eu posso parar você rapidinho? Claro. Pra parar o pessoal de casa também. E pedir o like, não é isso? Por favor, né? Isso Porque aí a gente tem 400 pessoas já é online. até chato, a gente fala isso toda semana. Já era pra Você galera já já... aqui, irmão, você aperta o dedo aí, tá ligado? Pra dar essa Senta o moral. dedo Por no favor, por favor. Porque não tem sentido, entendeu? Você fazer isso aí com a gente. Sacanagem. Mas falar assim, esse lance do... Esse discurso é muito válido, Barbaço. Agora, é uma coisa que sempre cai na dualidade do momento. Que é essa questão de o estadual vai se tornar cada vez mais relevante. Isso é fato. Isso é um fato. Só que... Tanto que esse ano teve menos datas. Só que é um termômetro que ele é muito volátil, velho. Porque isso já acontece em São Paulo há algum tempo, pros 4 grandes, né? Que tem essa resenha lá. Até o próprio Paulistão brincou com isso tem uns 2 anos. Que era aquela propaganda. Tal ano foi Paulistinha. Aí o cara do Santos, não, mas tal ano foi Paulistão. Porque quem ganha é o Paulistão. Se o Bahia não ganha essa final do Vitória, ia ser um caos. Claro. Aí passa a ser importante. Então, por exemplo, eu fui escorraçado no Twitter, só que a gente sempre vai ser escorraçado em algum momento, né? Que eu elogiei muito a campanha... No Twitter, sobretudo. Sobretudo. A campanha de Rogério Ceni, que eu falei que é, sim, louvável. Porque você fala assim... Última vez que um time tinha sido campeão invicto no Campeonato Baiano, eu anotei, se eu não me engano, tá no tweet que eu fiz, foi 82 ou foi 84, alguma coisa assim. Foi o Bahia, inclusive, isso tem mais de 40 anos. Uma final contra o Galícia na Fonte Nova foi 1-0 pro Bahia. Um estadual muito mais longo naquela época, 44 jogos. O Bahia ganhou a grande maioria, empatou o resto. Então assim, velho, se fosse tão descartável, não ia ter uma demora de 44 anos para o próprio Bahia repetir um feito de ser campeão invicto no Campeonato. Fala, mas aí chega a gente falando assim, porque eu não queria, não faço questão que ganha da Juazeirense. Não faz questão porque ganhou, parceiro. Porque se ele tivesse perdido, você tá mexendo no saco dele até agora. Então, assim, claro que o estadual não pode ser o carro-chefe e ele não deve usar isso como uma justificativa do trabalho, porque isso meio que é a obrigação dele. Só que tem que ser cumprida, porque se ele não cumpre, irmão, ele vira pauta requisitória, seja no Bahia, seja no Vitória. Eu ainda vou falar sobre isso, vamos Marcos, seguir aí com a análise de Marcos, mas assim, eu acho que é mais destacável ainda quando ele consegue fazer isso utilizando Sim, base, claro. 3 jogadores da diferentes, base. ele tem 3 times pelo diferentes. pouco que Barbaço falou,
a gente já entendeu que a gente poderia afundar o Bahia, talvez na maior crise do Grupo City até o momento. Talvez não, amigo. A gente teve essa oportunidade que, infelizmente, escapou no segundo tempo, não é isso? Bom, vamos lá. Começar aqui pelo Campeonato Baiano. Pra mim, eu não vejo graça, não vejo tesão, a não ser o Bavi. Pra mim, a graça do Baianão é o Bavi. Sim. É a honra de poder ganhar do Bahia e o Bahia é a honra de poder ganhar do Vitória. Falando do jogo, do céu ao inferno. Né? O Vitória... Você se lembra do último time que chegou na Fonte Nova e propôs o jogo contra o Bahia? Talvez todos os times que vão pra Fonte Nova enfrentar o Bahia vai jogar ali fechadinho, jogar na transição. Teve o Flu aí que tentou e conseguiu uma boa Mas são partida. raros, né? Os times que vêm pra cá pra jogar de igual pra igual, digamos assim, Sim. pra pisar no campo do Bahia, subir linhas. E o Vitória fez isso no primeiro tempo. E foi o melhor momento do Vitória. Quando o Vitória quis jogar, quando o Vitória se propôs em jogar, o Vitória fez com que o Bahia não conseguisse jogar. Quer dizer, não precisou você ter uma marcação absurda. Bastou você jogar. Perfeito. Que você acabou neutralizando o jogo do Bahia. Foi isso que o Vitória fez. Mas mesmo assim, mesmo com esse jogo bacana no primeiro tempo, eu acho que o Vitória ainda assim dava sinais de uma marcação por bloco. Porque eu acho que contra o Bahia você tem que marcar individual, na minha opinião. Você não pode deixar um Everton Ribeiro solto. Você não pode deixar os caras que pensam com tempo para receber a bola, pensar. Observe o jogo do Bahia. Quantos cartões o Bahia tomou? 6, né? Sim. O Vitória tomou 1. Inclusive o Bahia muda 2 já no intervalo, que tomaram o cartão. Pois é. Verdade. Em vários momentos, eu achei que o juiz ia no VAR. Porque o Bahia dava lá, o Everton Ribeiro deu um soco no Ramon, mais forte se eu não me nas engano. jogadas, né? Muito mais forte. O Bahia sempre encurtando espaço, não deixando os jogadores do Vitória respirar. Mas o Vitória ainda assim conseguiu. Mas o Vitória não fazia dessa forma. Mesmo no primeiro tempo, várias vezes o Everton Ribeiro pegava sozinho no centro de campo. Deixava o cara pensar. E beleza, terminou 1-0, saímos no lucro ali, porque merecemos também. Né? Acho que o Vitória teve chance, talvez, de fazer mais um gol. Teve uma bola que cai, entra sozinho. Sozinho. Teve o primeiro lance do jogo também. Também. O chute de Foi Ramon, um chutaço de chutaço de Ramon. E essa bola de cais aqui pelo lado direito, era ele e o marcador. Se é Marinho ali, Marinho entrava dentro do gol, velho. Sim. Tenho certeza disso. Mas Kaiser se enrolou com a bola, assim, né, a bola embolou no pé dele, uma coisa terrível. Então, assim, beleza, a gente aceitou 1-0, que o Vitória não deixou o Bahia jogar e tava tudo bem. Como o próprio, acho que foi o Oswaldo que falou, O Paulo falou, a gente achou que ia ser a campeão. gente achou que seria campeão. Não tinha um torcedor do Vitória que não achasse isso quando virou o jogo. Chega o segundo tempo, não se sabe até hoje de quem foi a ordem de baixar tanto as linhas, porque Oswaldo falou sobre isso, não, a gente resolveu baixar muitas linhas, já o Jair Ventura disse que não deu essa ordem para baixar demais, mas na leitura labial ele fala com o Ramon para no máximo ir até o centro de campo, no intervalo, Ramon também dá, Oswaldo, no intervalo não, desculpe, no final do jogo em campo ainda, Oswaldo disse que foi conversado isso no vestiário, que a ideia era manter o mesmo nível de jogo, ficou uma coisa meio confusa de quem partiu a ideia de baixar tantas linhas. Né? Do lado do Bahia, eles não dizem, não, foi o Bahia que pôs você pra trás. Sim. Com certeza o discurso vai ser esse. Mas cada um vai defender aí o seu discurso. Perfeito. Então, assim, eu acho que o Vitória já tem as cartas na mesa pra amanhã. Eu sei que já pode falar de amanhã também, mas vamos. Claro, Sim. Então, assim, o Vitória já tem as cartas na mesa. E o baralho tá armado, velho. O jogo do xadrez tá lá. Basta o seu Jair Ventura, com seus auxiliares técnicos, entender a proposta do jogo. Entendeu Né? o jogo? Entendeu o Bavi? Entender o Bavi. Porque, cara, você tem, dentro de um jogo só, 2 situações. Você já sabe o que deu certo e o que deu errado pra você, pô. Não vamos. O torcedor do Vitória não pode entrar nessa onda do discurso, né? Que eu me sinto responsável também por esse discurso. Dizer, nosso time não tem dinheiro, os caras têm dinheiro e a gente tem que aceitar. Não tem que aceitar coisa nenhuma, velho. Porque o futebol é homem contra homem, 11 contra 11. Você pega, não sei se vocês assistiram, Novo Horizontino e Palmeiras. Sim. Os dois. Meu velho, Olha a diferença de orçamento, muito pior do que... muito pior. E o Novo Horizontino ali, velho, em cima, batendo, lutando, encurtando espaço, indo pra cima do Palmeiras. Palmeiras no primeiro tempo, acuado. Então, alguém vai me dizer que não é possível? Pronto, vamos lá. Fluminense e Flamengo. O Flamengo tem 3 vezes mais orçamento. O Flamengo tem 3 times. E o Fluminense ali, foi engrossando o caldo, engrossando o jogo. Levou pros Ô, pênaltis. Levou pros Marcos, pênaltis. O Remo em primeira divisão, Paysandu terceira, filho. Pois é, velho. Paysandu é campeão. Então, a gente não pode ficar... Também acho. Assim, velho, clássico é um tempero à parte. Não tem essa de tá melhor ou tá pior. Clássico iguala, velho, a situação. Né? Você vê que já teve vários momentos que o Vitória esteve com times muito melhores e o Bahia lá e ganhava. Sim. E vice-versa. O Bahia agora tem, sim, um time tecnicamente melhor, mas o Vitória tem condições de igualar. Cara, quando você tem essa disparidade técnica, né, um time melhor do que o outro, tudo bem, beleza, tecnicamente você é melhor, mas na vontade, meu amigo, você não vai ser melhor que eu. Com oferecimento de Betsul, você acabou de assistir um corte do Zona Mista. Exatamente, meus amigos. Toda terça-feira, às 20 horas, estamos ao vivo aqui no YouTube. E você pode acompanhar o próximo convidado lá no Instagram, @Insta do Zona.